Fala, senhores, vamos começar aqui, tá? Vamos começar a segunda palestra. Teve gente que foi no banheiro, fazer um pipi e já vão se aproxegar aqui. A gente vai ter, para ter mais 2 palestras agora, eu tenho que ver onde é que tá outro palestrante, tá? E depois tem coffee e depois a resenha happy hour, DJ aí pra gente curtir um pouquinho a noite com chopp, tá? Enquanto isso eu vou falando com o pessoal aí. Pessoal, quem vai palestrar agora é um mentorado meu, Leonardo, um cara que eu tenho um carinho enorme, um cara que foi MVP no meu grupo de mentoria. Tenho um carinho enorme. Ele falou que ia ser difícil ele vir. Eu disse, não, Ana, você vem, você tem que dar um jeito de vir. Eu tenho certeza que vai valer a pena para ele, tá? O conteúdo que ele vai entregar aqui vai ser como criar uma apresentação de alta conversão. Beleza? Leonardo, tá contigo, vem cá. Não, Léo. Valeu. Vou passar aí. Só puladinho e passa, tá? Beleza, fechou. E aí, pessoal, boa tarde. Espero que esteja tudo bem com vocês. Como o Léo mencionou, eu vou falar aqui sobre criar uma apresentação de alta conversão e como ter sucesso na reunião de vocês. É um processo chato mesmo, a prospecção, não é algo muito fácil de ser feito, a gente tem que trabalhar com carinho, mas é uma das partes mais importantes do nosso serviço. Sem uma prospecção bem feita, sem a gente fechar um negócio, não tem cliente, não tem o cliente para a gente fazer o tráfego. Antes da gente começar, eu vou falar um pouco quem sou eu, quem é o Leonardo Barros, beleza? Eu tenho 30 anos e há 3 anos e meio, mais ou menos, eu fazia veterinária lá em Lavras, em Minas Gerais. E a minha irmã, ela é arquiteta, ela trabalha muito na rede social dela, ela chegou e falou para mim assim, Leonardo, eu tô pagando um cara para fazer tráfego pago pro meu Instagram. Você tem perfil desse tipo de coisa? Por que você não aprende e eu te pago em vez de pagar essa outra pessoa? Eu falei, que isso, que tráfego pago, isso aí eu não tenho nem ideia que é isso, não tenho interesse, não quero saber. E toquei a vida. Larguei veterinária, fui para Buenos Aires fazer medicina com a minha noiva. Começou a pandemia e ferrou tudo. Estava lá em Buenos Aires, não tinha aula, não tinha nada, um custo alto para se manter, não ganhava um centavo. E naquela vida de universitário, né, fazendo a conta para comprar o miojo do outro dia. Começou a pandemia, eu voltei para o Brasil e comecei a pesquisar sobre ganhar dinheiro na internet. E novamente minha irmã veio e falou, olha, aprende sobre tráfego pago, eu tenho um irmão de uma amiga que está ganhando muito dinheiro com isso. Eu falei, beleza, eu vou começar a pesquisar sobre isso. Passou um tempo, eu descobri que era algo que eu gostava demais, era algo muito importante, que eu ia conseguir ter uma renda legal com aquilo. E comecei a estudar sobre. Meu irmão ele é cantor, trabalhou com algumas agências e tudo mais de marketing. E coincidiu de quando eu comecei a estudar sobre tráfego pago, meu irmão rompeu com a agência que ele estava trabalhando. E eles faziam todo o processo de marketing e tráfego. Ele falou para mim assim, estou vendo que você está estudando sobre isso, você está se esforçando aí, o que você acha da gente fazer um teste? A gente vai conversar aqui, nossa equipe, nós vamos contratar você para fazer o marketing, principalmente o tráfego pago, dos lançamentos, dos conteúdos que ele divulgava na internet. Aí eu falei, vamos, tá, eu vou te pagar R$3.000 por mês. Não ganhava nada, nem um centavo. E meu primeiro cliente era R$3.000 por mês. Eu falei, que isso, algo surreal. Mas ele falou, mas a responsabilidade é grande, é muita coisa, é muito investimento. Se você errar, já era, ferrou. E eu estava pesquisando muito sobre marketing, já tinha descoberto o Léo, estava seguindo os conteúdos que o Léo postava. Foi nesse momento que o Léo abriu a mentoria dele, a primeira mentoria. E eu mandei ele, era um formulário que você tinha que preencher, talvez o Léo nem lembra disso. Eu mandei e falei assim, aqui minha situação é essa, não quero voltar para a Argentina, quero construir casa, construir meu sonho. E eu estou com um cliente assim, que se eu errar, já era. Eu perco esses R$3.000 por mês. E entrei na mentoria, comecei a fazer um network com o pessoal, deu muito certo. Graças a Deus, o meu cliente está comigo até hoje. Antes de prospectar, galera, um possível cliente, a gente tem que se estruturar. Eu prospectei muito cliente de várias maneiras diferentes, só assim, chegar e tentar conversar com o cara, mandar uma mensagem no WhatsApp, mandar e-mail, ir lá na empresa presencial, mas eu só comecei a ter muito cliente quando eu mudei a minha maneira, quando eu me estruturei, quando eu organizei, olha, é dessa maneira aqui que eu vou fazer os processos da minha empresa. Eu coloquei todo o meu processo de prospecção, depois como eu ia atender o cliente, depois como seria o processo depois que eu já fechei o cliente. Eu fiz tudo isso. Quando eu me estruturei, começou a ter um diferencial enorme. Eu comecei a ter uma taxa de conversão muito maior. E é sobre isso que eu vou falar para vocês, como a gente vai estruturar, como eu estruturei da minha empresa,
a minha parte de prospecção. A minha estrutura foi algo simples. Na época, eu não trabalhava com CPF, só com CNPJ, eu tinha só o CPF, e eu comecei falando isso, olha, quando eu chego no cliente, eu falo, olha, eu sou o Lunardo. Ele me vê como o Lunardo, o cara que trabalha em casa com tráfego pago. Eu mudei essa visão, eu falei, eu quero que ele me veja como uma empresa, eu quero que ele me veja como um cara sério. Então eu fui lá, abri uma empresa, tem várias empresas, várias maneiras que a gente pode abrir com um custo pequeno, próprio mês, você não gasta nem R$60 por mês e não paga nada para abrir. A primeira coisa que eu fiz foi isso, eu oficializei a minha empresa, eu criei um CNPJ, eu comecei a deixar de ser o Lunardo, o cara que trabalha em casa, como o Lunardo, o empresário, o dono da empresa Soberana Digital, que é o nome da minha empresa. E depois disso eu falei, olha, para prospectar, para começar meu processo de prospecção, como que eu vou organizar isso? Eu peguei e elaborei uma apresentação. Na maioria das pessoas que a gente vai, o cara não sabe o que é tráfego pago. Muito cliente é algo que está crescendo ainda, mas tem muita gente que não tem ideia do que é tráfego pago. Você tem que explicar o que é tráfego, o que é copy, você tem que explicar tudo isso. Então, eu elaborei uma apresentação onde eu apresentava a minha empresa, apresentava todos os processos que a minha empresa fazia, todos os trabalhos que eu tinha, o que era tráfego, o que era copy, quem sou eu, quem é minha noiva que trabalha comigo também é dona da empresa. Eu elaborei tudo isso. Não gastei nenhum centavo, não paguei um design, eu fui no Canva, que é uma ferramenta gratuita, e fiz o melhor que eu podia ali. Com o tempo a gente vai aperfeiçoando, a gente começa do básico, né, gente? Não tem como a gente investir uma grana se a gente não tem esse dinheiro. Então eu comecei do básico. Feita essa apresentação, eu precisava saber mais coisas. Antes de fazer uma reunião com o cliente, eu precisava saber mais coisas dele. Então a gente elaborou um briefing, eu elaborei um formulário no Google, com poucas perguntas, algo que 2, 3 minutos o meu cliente me ia responder. Com as perguntas que eu coloquei lá, eu já chegava totalmente preparado e armado para a reunião. Eu sabia quanto que ele queria investir, eu sabia os 2 principais concorrentes, eu pergunto para ele quais são os principais concorrentes. Então eu vou lá, eu analiso o concorrente do meu cliente, eu analiso as redes sociais, analiso tudo. Esse briefing me entrega tudo que eu preciso saber para chegar na reunião bem preparado. E depois, até essa etapa, eu não falo nada de valores, não falo, meu trabalho vai valer tanto. Depois que eu faço essa parte da reunião, eu vou entrar em mais detalhes mais para frente, eu elaboro uma proposta financeira, onde eu mando para o meu cliente tudo que a gente combinou, tudo que a gente conversou e qual vai ser o serviço e o valor. Também vou falar um pouco mais para frente. E no final eu elaboro um contrato, a gente tem um contrato, quem é aluno do Léo aqui, o Léo tem um contrato que ele passa para quem é aluno dele, para CPF, para CNPJ, para CNPJ. E se você não tem, é fácil de você arrumar um contrato, tá? Também vou explicar depois como funciona esse contrato. Depois que eu me estruturei, que eu fiz a minha apresentação, que eu fiz o meu briefing, que eu peguei e fiz a minha proposta financeira, só tinha uma etapa agora, começar a prospectar. É o próximo passo. Primeira coisa, gente, a gente tem que identificar o nicho. Se você já trabalha com tráfego pago, se você já tem vários clientes, você vai ver que você vai pegar um fast food, você vai pegar uma imobiliária, você vai pegar uma empresa que vende carro, seja qual for, cada um tem o seu jeitinho de trabalhar. Tem gente que gosta de trabalhar com vários, quer ter vários nichos. Tem pessoa que gosta de especializar. Então você tem que identificar o nicho que você quer. Se você ainda não trabalha com várias pessoas, tenha várias experiências, é bom, engrandece muito. Você vai conseguir dar resultado demais, no outro você não vai conseguir dar nada de resultado. E você tem que ir aprimorando e buscando conhecimento para desenvolver isso. Então no início, trabalhar com vários nichos é algo que cresce demais, faz a gente crescer muito de maneira profissional. E depois que você identificou o nicho do seu cliente, você selecionou, vamos dar um exemplo. Eu fui lá e escolhi uma imobiliária e eu quero trabalhar com ela. Beleza, o nicho do meu cliente é imobiliária. Eu já tenho toda a minha estrutura criada para poder abordar esse cliente. Eu vou lá, eu ainda não abordei ele. Eu vou lá, eu faço a análise das redes sociais daquele cliente, vejo tudo, Facebook, como que ele responde, vejo o site, se ele tem landing page, qualquer coisa que esse cliente faça na internet eu tenho que saber. Eu tenho que saber antes de abordar ele. Porque a maneira, quando você aborda, você já começou o processo. Então, você já tem que falar com ele com uma certa segurança, você tem que saber o que você está falando. E às vezes você vai chegar para o cliente, olha, se o senhor tivesse um site, o senhor ia vender mais, mas o cara já tem site, entendeu? Então, você tem que saber isso antes da abordagem. Os valores da empresa são compatíveis com os meus? Isso é algo muito importante. Por exemplo, se eu fosse vegetariano, eu não comeria carne. Eu vou prospectar um açougue, eu vou prospectar uma empresa que trabalha com algo que eu não sou a favor, que eu sou contra. Isso é importante você definir isso. Porque quando você trabalha com algo que você não gosta, a gente não trabalha com gosto, a gente não dá o nosso melhor, entendeu?
E se você acredita no potencial do produto. Por exemplo, o cara me procura e quer que eu venda um banco para ele, certo? Aí eu olho e falo, ó, o cara quer me pagar, ele já quer fechar comigo. Mas eu olho o banco e falo, cara, esse produto é ruim, esse serviço não está legal, eu não vou conseguir vender isso bem. Se você não acredita no produto, não pega o cliente, tá? Procura algo, está cheio de gente na internet, querendo vender muito produto e muito serviço bom, muito curso bom. Pega algo que você acredita, que tem a ver com os seus valores, que tem a ver com os valores da sua empresa. Isso é um passo muito importante. Pode parecer uma coisa boba, mas quando você vai vender algo que você gosta, algo que você entende, fica bem mais fácil, é bem mais fluido de você conversar com outras pessoas. Depois eu tenho que abordar. Como eu vou fazer essa abordagem? Como abordar um possível cliente e quais recursos utilizar? Eu sou um cara que quando eu sento frente a frente com o cliente, é difícil a gente não fechar. Mas não é muito fácil, não é muito acessível, principalmente com a empresa grande. Você chegar, olha, eu quero conversar com o dono, eu quero conversar com o gerente, que é o cabeça. Não é fácil. Normalmente você tem que conversar com alguém antes para poder marcar uma reunião. Minha maneira favorita é conversar pessoalmente ou por ligação direto com o dono. Como que eu faço isso? Como eu busco esse cliente? Eu já fiz, nesse ponto aqui, eu já fiz a minha pesquisa, eu já sei quem é o site, na rede social, às vezes você vê a foto, você descobre o nome do dono, tudo analisando a rede social do cliente. Quando eu já sei isso, eu começo a fazer uma ligação. Primeira coisa que eu faço, eu ligo para o local, olha, eu queria falar com fulano, já chamando o dono pelo nome. Ah, quem é você? Eu sou o Lunardo, sou da empresa Soberana Digital, eu preciso conversar com ele. Na maioria das vezes, quando a empresa não é grande demais, você vai falar, olha, ele não está aqui agora, liga daqui a pouco, você liga e você conversa direto com o dono. Aí como que eu faço? Eu converso com ele, não querendo marcar só uma reunião, eu falo, olha, eu trabalho com marketing, eu vi que você faz isso, eu já analisei o seu Facebook Livre, eu já sei que você não trabalha com tráfego pago, é algo que engrandece demais, e eu queria muito marcar uma reunião presencial com o senhor. Ah, eu não posso presencial, então vamos fazer online, vamos fazer uma reunião, porque dessa maneira eu vou conseguir te explicar bem como que eu vou conseguir agregar a sua empresa, como que eu vou conseguir fazer com que o senhor aumente suas vendas, com que o senhor seja mais visto na região. Às vezes a gente não consegue por ligação, então o que eu faço? Às vezes eu busco pelo Instagram. Uma dica, igual o Léo falou, é muito importante, às vezes você vai no restaurante. Um próprio exemplo, ontem a gente estava num bar aqui, de noite, e o bar é legal demais, chama Dig Bars, né? Dig Bars, algo assim, pode ir que é muito bom. A gente estava lá e a Amanda falou, olha, vamos ver se esse bar faz tráfego, porque ele é muito foda. Esse bar todo mundo tem que conhecer dele. A gente já estava lá, conversar com o cliente não é algo difícil, principalmente quando você está consumindo. Médico, você faz a consulta com quem? Diretamente com o médico. Então é mais fácil você convencer ele a marcar uma reunião com você. Então essa dica que o Léo deu de consumir um serviço ou um produto do cliente e depois chegar querendo fazer uma sugestão, querendo fazer um agradecimento, fica fácil. Você tem um acesso mais fácil ao dono ou ao gerente do local. Eu já fiz abordagem pelo Instagram, no WhatsApp eu converso muito bem, então é tranquilo, às vezes todo mundo tem tempo no WhatsApp, gente, porque você manda uma mensagem, o cara está trabalhando o dia todo, chegar em casa ele vai te responder. Então no WhatsApp não tem tempo, a gente não está limitado, então você pode mandar mensagem mais cedo, o cara quando ele puder ele vai te responder. E quando o cliente está interessado, ele te dá atenção na hora. Quando o cliente visualiza ali, te dá uma mensagenzinha, já demora horas para te responder, você já pode tentar outra abordagem com ele, porque o WhatsApp não vai funcionar. O e-mail funciona muito bem. Normalmente uma empresa grande, você liga no telefone, quer falar com o dono, o que ele fala para você? Manda uma apresentação por e-mail, manda uma mensagem por e-mail, tentando marcar. E essa apresentação e esse e-mail nunca é respondido, certo? Então o que eu faço? Eu vou abordar uma empresa grande? Eu mando e-mail e ligo. Eu queria falar com fulano, marcar uma reunião. Ah, manda para nós uma apresentação da empresa. Não, eu já mandei 2 vezes. A moça pediu, me respondeu no e-mail que é para mim conversar com vocês aí e marcar uma reunião com fulano, que eu já sei o nome do dono. Isso ajuda bastante, isso quebra um pouco as barreiras. O Facebook é o meu último recurso. Quando eu não consigo o alcance do cliente em qualquer uma dessas plataformas ou pessoalmente, eu utilizo o Facebook. Mas hoje o Facebook está um pouco largado quando é página de empresa ou algo do tipo. Então é o meu último recurso para abordar alguém. Depois que eu consegui marcar a reunião com o cliente, quando eu estou marcando a reunião, a partir do momento que ele finaliza, eu mando uma mensagem para ele e falo assim, olha, aqui eu tenho um briefing, tem um formuláriozinho, eu vou te mandar o link aqui do Google Formulários, você responde em 2 minutos para mim, pode ser? Assim eu vou conseguir entender melhor as suas necessidades e a gente vai conversar melhor na reunião. Ele manda, responde e nesse formulário, como eu disse, tem tudo que eu preciso saber, principalmente o concorrente, isso é algo muito importante.
Porque se ele já foi capaz de citar 2 empresas concorrentes da dele, é porque ele está preocupado, é porque são os clientes que ele se compara. Ele vê o que eles estão fazendo na rede social, o que eles vendem, valores, ele se compara o tempo todo. Quando um dos concorrentes faz tráfego pago e ele não, e você chega na reunião e fala assim, olha, eu fiz a análise dos seus concorrentes que você colocou no formulário e 2 desses clientes já fazem tráfego pago, só o senhor que não. Já fica muito mais fácil fechar o contrato. É algo bem mais tranquilo. E quando não faz, você tem que usar o contrário. Se os 2 concorrentes não fazem tráfego pago, essa é uma oportunidade excelente para o senhor sair na frente, porque o tráfego vai aumentar sua visibilidade, vai aumentar suas vendas, todo mundo aqui na região vai começar a saber mais o nome do senhor, então isso vai te fazer destacar em relação aos seus concorrentes. Para mim na reunião, pessoal, eu já fiz todo esse processo, já sei tudo, eu já chego na reunião preparado. Se você chega na reunião com o cliente sem saber nada do serviço dele, já fica um pouco complicado, porque às vezes ele vai te fazer uma pergunta que você não vai saber responder, você não sabe se ele tem site, você não sabe se ele vende, então você tem que se preparar antes. Na reunião presencial, é o momento mais importante que você tem, é ali que você vai converter ele. Se você não conseguiu converter o cara na reunião presencial com ele, você não vai conseguir depois, fica difícil, fica um pouco complicado. Eu me preocupo muito com o meu visual quando eu vou conversar com o cliente, porque eu fui por anos representante de venda. Eu sei como as pessoas olham para a gente e às vezes só de ver ele sabe se tem interesse ou não, se vai agregar ou não. Então eu gosto de preocupar com o meu visual. Se você chega numa reunião com um cliente maior e você está com a blusa toda amassada, a blusa suja, ou com uma short e chinelo, é um pouco complicado você fazer aquele cara acreditar em você, acreditar que você é uma pessoa séria. Então eu gosto de me vestir bem, gosto de arrumar para poder chegar na reunião e passar uma impressão inicial, que a nossa impressão inicial é o que? Sempre a nossa aparência, como a gente está vestido. Essa dica de estude um pouco oratória é um pouco legal, porque é o seguinte, quando você vai falar com o cliente, às vezes a gente tem a mania de falar muita gíria, e eu com certeza que vocês já sabem que eu sou mineiro, porque só pelo jeito de eu falar. Então a gente tenta evitar um pouco disso. É muito importante você saber falar bem, ou você falar algumas palavras em momentos específicos que vão ajudar a convencer esse cliente que você sabe do que você está falando, que você consegue trazer o resultado que você está prometendo. Então eu me preparo dessa maneira. Eu me arrumo, extraio o máximo de informação do meu cliente e vou para a reunião. Como eu me porto durante a reunião? Primeira coisa, tudo que eu falo demonstra segurança total. Se eu não sei, eu sou honesto. Eu falo para ele, olha, realmente isso aí que você está me perguntando, esse tipo de coisa, eu não sei, mas eu vou buscar a resposta disso e vou te responder um pouco mais tarde. Tudo eu falo com segurança. Uma parte que é muito importante tem pessoa que fica nervosa demais. Todo mundo fica, gente, é normal, é mentira a pessoa falar que não fica nervosa na primeira reunião. E às vezes você está fazendo a sua 100ª reunião e se ela for importante, você vai ficar nervoso igual a primeira. É normal ficar nervoso. Então às vezes você gagueja, só que a gente tem que evitar um pouco, igual eu, estou nervoso pra caramba aqui. Às vezes você gagueja, mas você tem que evitar esse tipo de coisa. Como? Evita ficar fazendo batuque, evita ficar mexendo, tá? Isso ajuda demais. Seja educado em qualquer situação. Às vezes você vai fazer uma reunião com um cliente e são 3 sócios, 2 sócios. 2 são super a favor do tráfego e do marketing. O terceiro é contra pra caramba. É um cara, às vezes, de uma velha guarda, um cara que não acredita que esse negócio de internet pode trazer um resultado. E às vezes esse cara vai ser ignorante, ele vai ser mal educado. Faz parte, acontece. Até a pessoa muito interessada, às vezes você pegou ela numa via ruim. E essa pessoa vai te responder com rispidez. Faz parte, todo mundo passa isso em qualquer tipo de serviço. Eu, como representante de venda, já passei N vezes por isso, sei bem como funciona. A nossa resposta tem que ser sempre como? Calmo, com educação, porque isso vai ser bom para a nossa imagem, beleza? Isso vai ser, quando você responde uma pessoa muito ignorante com você, e você é muito educado na volta, você quebra totalmente a ignorância dela ali e ela vai começar a ter uma postura diferente com você. Seja atencioso e tente interagir bastante. Chegamos numa reunião, somos 3 pessoas. Aí chegou só um, o cara fala assim, vamos dar 10 minutinhos para fulano chegar. Aí você fica lá parado assim, olhando pro teto, sem puxar um assunto, sem falar nada, tenta interagir. Olha em volta, fala sobre o clima, fala sobre o produto do cara, fala alguma coisa, não fica uma pessoa assim, introspectiva, né, que só chega, olha para baixo e espera para poder conversar com outras pessoas. Toma iniciativa, se mostre um cara que gosta de conversar, que isso ajuda bastante.
Quando eu finalizo uma reunião, às vezes, a maioria das reuniões, gente, quando ela é boa, ela demora 2, 3 horas. Você fica ali, o papo começa a vir, o cliente começa a contar a história da vida dele, você também conta da sua. Quando viu, vocês já fizeram até começar uma amizade. No final da reunião, é sempre bom você pontuar tudo o que foi conversado. Ó, então beleza, gente, o papo tá bom, mas vamos conversar aqui, vamos finalizar aqui. A gente falou sobre isso, o senhor quer isso, o senhor busca isso aqui, certo? Pontua tudo o que vocês conversaram com ele, para ver se não está faltando nada. Porque durante a minha reunião presencial, eu ainda não passo preço, eu não falo preço para o meu cliente. Todo cliente meu, a minha apresentação e a minha proposta é personalizada. Porque você não vai cobrar a mesma coisa de cada cliente, porque o seu serviço não é igual. Então você tem que saber bem do que ele precisa. Na reunião é o momento onde eu deixo ele com o gostinho de quero mais. Ó, beleza, eu peguei tudo que o senhor precisa, eu te expliquei, tirei todas as minhas dúvidas, e eu te peço até amanhã, porque eu vou te enviar uma proposta por e-mail ou por WhatsApp. Que entra o próximo aspecto. O envio dessa proposta de prestação de serviço é muito importante. Nessa apresentação, nessa proposta, eu coloco tudo o que a gente conversou na reunião, todos os pontos, e eu coloco tudo que a gente acordou. Olha, o trabalho vai ser esse, vai ser feito dessa e dessa maneira, o senhor diz que quer fazer isso e quer investir 2, 3 mil reais, mas às vezes não é um dinheiro que é suficiente para o que ele quer, certo? Então eu converso com ele, dou uma indicação de valores. A maioria dos clientes não tem nem ideia de quanto que ele vai investir, porque na maioria dos casos ele não sabe nem o que é tráfego pago. Como que ele sabe que ele precisa investir R$1.000, R$1.500 para ter o resultado que ele precisa? Então é nesse momento na apresentação, na proposta, que eu mostro para ele quanto que eu acredito que ele deve investir. Eu dou 3 tipos de recomendação. Uma recomendação a menor, a mais simples, mas que dê para fazer o serviço, que não adianta você vir fechar um contrato, o cara fala assim, olha, eu quero vender no meu site, quanto você vai investir? R$300 por mês. R$300 por mês você não vai nem fazer um vídeo legal, você não vai conseguir trabalhar nenhum tipo de público. Então, tem muita pessoa que não sabe quanto que ela deve investir. Então, eu dou 3 aspectos. Eu falo, ó, se o senhor quer o resultado, se o senhor quer o serviço sendo feito de uma maneira devagar, porque ele pode investir pouco, às vezes ele não tem condição, mas ele quer continuar investindo e com o tempo você vai fazendo o trabalho, desenvolver mais, otimizando as campanhas e dando melhor resultado. Então, eu dou um mínimo que eu recomendo. Se o cara não aceitar o mínimo, olha, você recomendou R$800 aqui, mas eu só tenho 500. Eu não trabalho, porque não adianta, eu não vou trazer resultado com um valor que não dá para trazer resultado. Eu posso ser o melhor gestor de tráfego do mundo. Se eu não tiver o dinheiro para investir, eu não trago resultado, faz parte. Eu recomendo o que eu acredito ser um médio e algo que vai trazer um resultado muito importante, muito rápido, digamos assim. O cara quer um resultado para amanhã. A maioria dos clientes quer assim, você vai começar o tráfego pago hoje? Beleza, amanhã eu já vendo produto, meu site já está vendendo bem? Não é assim. Mas se você tem um investimento maior, esse resultado ele é mais rápido. Então, quanto mais investimento, mais fácil é para trazer o resultado. Então, eu apresento para ele 3 opções que ele pode investir. E na maioria das vezes eu escalo isso. O senhor vai começar com R$1.000, vai começar alguns resultados, o senhor vai começar no segundo mês, no terceiro mês vai passar para tanto, eu já converso com ele para a gente escalar esse investimento. Porque também depois que ele escala e começa a ter resultado, é um pouco difícil você tirar mais dinheiro do cliente. E eu só finalizo a prospecção, eu conto com uma prospecção finalizada quando eu fecho o contrato, quando a gente assina. Depois que eu mandei a proposta para ele financeira, ele falou, beleza, eu quero, vamos fechar. Ou a gente encontra presencial, ou a gente assina de maneira online. E essa parte aqui, pessoal, é muito importante, por isso que eu disse que ia falar depois. Ter o contrato é algo muito importante para nós. Por quê? A gente não trabalha de carteira fechada, certo? Uma pessoa que trabalha de carteira fechada, ela está ali, ela está segura, quando ela é demitida, ela ainda tem algumas coisas que ela vai receber e vai dar uma garantia financeira para ela. A gente não tem isso. Se você não trabalha com um contrato com o cliente, ele pode virar de hoje para amanhã e falar, olha, eu não quero trabalhar mais com você. Ele não está vinculado a nenhum contrato, ele não tem algo que vai fazer ele pagar alguma multa ou algo do tipo. Então o contrato é a nossa garantia de trabalho, a gente tem que ter, é muito importante. Sem o contrato eu nem trabalho, porque senão, já imaginou, você fecha um cliente de R$3.000 por mês, aí todo mundo começa a contar com aquele dinheiro, né? Começa a fazer planos, olha, vou fazer isso com dinheiro. De um dia para o outro o cara fala, não vou pagar mais, não quero mais fazer tráfego. Você fica com a mão na frente, outra atrás. O contrato, dentro do meu contrato, eu deixo uma parte que se o cliente quiser, ele pode fazer a quebra do contrato me avisando com 30 dias de antecedência. Então, beleza.
Aí a gente já fica preparado, a gente sabe, mês que vem eu não vou mais contar com aquele dinheiro. Se para fechar um contrato, para fazer um contrato não é muito difícil. Você pode procurar um advogado, ele vai te cobrar um valor, não deve ser alto demais. Você vai fazer um contrato para CPF e um contrato para CNPJ. Quem aqui já é aluno do Léo, ele já fornece isso no curso dele. Ele já fornece as duas opções, feito por um advogado, um contrato muito bom, tanto que eu uso ele para mim até hoje. Só que quando a gente fecha, galera, é aqui que o trabalho começa. Depois que a gente fecha o negócio, é aqui que a gente vai começar a fazer o trabalho. É aqui que o cliente espera o seu resultado. Tem algumas coisinhas bobas que ajudam bastante. Ofereça sempre o suporte ao seu cliente. Fica sempre disponível, sempre para tirar uma dúvida, porque a maioria das pessoas não entende bem como é o nosso serviço. Ele pode te pagar para poder fazer isso, mas ele não sabe bem o que você vai fazer. Você tem que explicar, tirar dúvidas várias vezes, sempre o over delivery, sempre entrega mais. Um cliente satisfeito, você só vai ali e faz o seu serviço, e o cliente já está satisfeito. Com um over delivery, você entregando mais do que ele espera de você, ele não só vai ficar satisfeito, ele vai ficar muito satisfeito e vai fazer o quê? Te recomendar para outras pessoas. É aí que começa a desenvolver o negócio. Quando você começa a receber cliente que foi recomendado, você se valida, você sabe que está fazendo um bom serviço. Uma pessoa não recomenda a outra sem ter um bom serviço, sem que ela esteja fazendo um bom trabalho. Dê importância ao feedback do seu cliente. Isso é algo muito forte. Tem vários clientes que vêm dar um feedback positivo, você vai agradecer, ele fala, estou gostando muito, está me trazendo resultados, eu estou vendendo bem. E tem o cliente que vai vir te dar o feedback negativo. Esse é o mais importante, porque é algo que você errou, é algo que você não está fazendo bem, e uma pessoa veio e falou, você não está fazendo bem isso, eu não gostei disso. Então, se for algo que, mesmo não sendo uma culpa sua, algo que é relacionado a alguma coisa do trabalho, alguma coisa do produto com ele, fala, não, beleza, eu vou desenvolver isso aqui, eu vou arrumar isso, eu vou resolver esse problema, e você desenvolve o seu profissional. O feedback negativo, ele tem que ter uma atenção 10 vezes maior do que um positivo. Positivo tá bom, cara, nada vai mudar isso, a não ser que você piore o seu serviço. Mas o feedback negativo, você tem que arrumar ele para não ter ele com outros clientes. Porque se você está errando com um, você pode estar errando com os outros 9, com os outros 10. Então é algo que você tem que prestar bastante atenção. E é algo que eu gosto de marcar de novo, que é lembre-se, trabalhe sempre com um produto e pessoa que você acredita. Eu não sei se tem gente que faz lançamentos aqui, lançamentos está em moda, tem muita gente querendo colocar um produto no mercado, um curso no mercado de qualquer coisa. Todo mundo está querendo vender essa pandemia, principalmente online. E tem muita gente pegando a Expert, por exemplo, que o produto não é bom, a pessoa pega o cliente e não acredita nem que ela vai vender direito. Então, pensa bem, o dinheiro é importante, é algo que agrega para a gente, óbvio, mas pensa bem antes de fechar um contrato, vê se você está de acordo com tudo, se você gosta do produto, se você gosta da pessoa. E, gente, eu queria finalizar com o seguinte, algo para vocês pensarem, uma frasinha do Albert Einstein. O impossível existe até que alguém duvide dele e prove o contrário. Há 1 ano e meio atrás, eu voltei da pandemia sem ganhar um centavo. Pouco tempo depois, eu comecei a ganhar um dinheiro. Falei, cara, eu virei a chavinha aqui na minha cabeça. Eu falei, olha, eu posso ganhar muito dinheiro com isso. Eu fazia medicina, eu larguei medicina porque eu falei, isso aqui é algo que eu amo fazer, é algo que eu gosto demais, eu consigo ganhar dinheiro demais com isso aqui. Então, depois disso, depois que eu virei essa chavinha e falei, olha, qualquer empresa que eu ver que é grande, que eu sei que eu dou conta de fazer o trabalho, eu vou correr atrás dessa empresa até fechar. Depois disso, eu já consegui validar muita coisa na minha vida, realizei meu sonho, comprei a moto que era o meu sonho da minha vida, comprei uma Harley bitela enorme, chique pra caramba. Fui morar com a minha noiva aqui no Brasil, a gente vai casar logo. Cara, tudo depende da gente. Você não pode nunca depender dos outros, beleza? A chave do sucesso está aqui. Se você muda isso, se você tira da cabeça, se você ignora as pessoas à sua volta que falam isso aí é moda, isso aí de marketing digital, isso aí de internet é algo que vai passar. Ignora essas pessoas, foca no seu serviço que o resultado não tem erro não. E quem está aqui já deu mais que o primeiro passo, né? Já está desenvolvendo para os próximos. Galera, isso aqui eu queria agradecer o Léo primeiramente, foi uma honra gigante, um orgulho enorme estar aqui hoje. Nunca me imaginei estar numa situação como essa. Queria agradecer a equipe, porque o pessoal está muito foda, o evento está massa demais. Parabéns, Léo, parabéns pela equipe. E parabéns a todos vocês por estar aqui, dando um passo que é surreal, algo importante demais para nós, beleza? Parabéns, galera. Tarcísio da Acordeon, diferente de tudo, diferente de todos. Vai! Tá vendo aí, ela já tá falando que
tá com